Raquel Lima, médica infectologista da DIAF de Santa Catarina, e hoje vou falar com vocês um pouquinho sobre os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para o tratamento das hepatites virais crônicas. Começando pelo PCDT da hepatite C e co-infecções, que foi atualizado pela portaria número 84, de 19 de dezembro de 2018, com algumas mudanças. Ano passado eu fiz a web palestra de hepatite C, falando sobre diagnóstico, sobre clínica, epidemiologia. Nessa web eu vou focar no PCDT novo, nas atualizações, no que pode ter dúvida das mudanças, né? Não vou entrar na parte de diagnóstico, clínica e epidemiologia, porque além de ter falado no passado, a doutora Aline Grando apresentou a web de hepatites no dia 6 de setembro. Então essa parte eu vou deixar com ela, que é da DIV, né? Começando então, relembrando alguns pontos importantes, né? Os critérios de inclusão do PCDT, que incluem-se todos os pacientes com diagnóstico de infecção pelo HCV, independente de fibrose hepática. Outra coisa importante é os CIDs que esse PCDT engloba, né? O CID-10 B17.1, de hepatite C viral aguda, mas que tem critérios diagnósticos e de tratamento específicos, mas como é muito raro de aparecer, não vou entrar em detalhes. E a hepatite hepatite C viral crônica, que é o CID-10 B18.2, que é a maioria dos nossos processos de medicamentos. Outra lembrança importante são os critérios de exclusão, né? Crianças menores de 3 anos, pacientes cuja expectativa de vida for inferior a 12 meses, geralmente pacientes oncológicos graves, e pacientes adultos com cirrose descompensada e indicação de transplante hepático, com expectativa de transplante em menos de 6 meses. Caso o tempo de espera na fila para o transplante seja superior a 6 meses, a indicação do tratamento poderá ser discutida individualmente. Outra lembrança importante, os medicamentos utilizados para o tratamento da hepatite C aguda e crônica são teratogênicos ou então não possuem dados que comprovem a sua segurança na gestação. Por isso, são contraindicados durante esse período. Indo agora para os esquemas terapêuticos, que são a grande novidade do novo PCDT, o Ministério da Saúde liberou alguns dos novos tratamentos de hepatite C crônica e com infecções, de acordo com a nota informativa número 13 de 2019. O PCDT traz mais opções de tratamento, porém ainda não estão todos disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Tentar resumir esse quadro de uma forma mais fácil de entender. Então, para pacientes adultos, sem tratamento prévio com os antivirais de ação direta. Quais são os antivirais de ação direta? É o sofosbuvir, o cimiprevir, o daclatasvir e o 3D, que é a combinação de ombitasvir, veruprevir, dasoprevir e ritonavir, do PCDT antigo, né? Indicação de tempo de tratamento por medicamento, genótipo e condição clínica. Paciente infectado pelo genótipo 1, tá? Temos a opção de ledipasvir e sofosbuvir, a ribavirina é opcional. Para pacientes sem cirrose ou com cirrose Child A, são 12 semanas de tratamento. Para pacientes com cirrose Child B ou C, 24 semanas. O detalhe, para pacientes renais com depuração de creatinina inferior a 30 ml por minuto, no momento a gente não tem esquema terapêutico disponível, pela nota informativa e pelo PCDT. Tá? Genótipos 2, 3, 5 e 6. O esquema disponível é de velpatasvir, sofosbuvir, também com ribavirina opcional. Pacientes sem cirrose ou com cirrose Child A, 12 semanas de tratamento. Pacientes com cirrose Child B ou C, 24 semanas de tratamento. Pacientes com esses genótipos e com depuração de creatinina inferior a 30, sem cirrose, 8 semanas de glecaprevir, pibrentasvir. Pacientes que são renais crônicos com depuração inferior a 30 e com cirrose Child A, é a esquema de glecaprevir, pibrentasvir, que a gente chama de IGP, para facilitar, 12 semanas. Tá? Genótipo 4. O esquema disponível é o velpatasvir, sofosbuvir, com ou sem ribavirina. Pacientes sem cirrose ou com cirrose Child A, 12 semanas. Cirrose Child B ou C, 24 semanas. E também para genótipo 4, a gente não tem no momento esquema disponível para pacientes com depuração de creatinina inferior a 30. Tá? Algumas observações importantes para lembrar. Para pacientes cirróticos Child B e C, a dose inicial de ribavirina, que é aquela prescrita no LME, no Sismedex, na receita, deve ser de 500 mg por dia, ou seja, 2 comprimidos. Após o início do tratamento, se o paciente tolerar bem a dose, não tiver efeitos colaterais importantes, a gente pode fazer uma adequação e aumentar essa dose progressivamente, até a dose máxima de 11 mg quilo dia. Tá?
Outra observação importante para os esquemas de Ledipasvir e Sofosbuvir para o genótipo 1, o tempo de tratamento poderá ser reduzido para 8 semanas para pacientes virgens de tratamento que nunca foram tratados com nenhum tipo de esquema, tá? Com carga viral menor que 6 milhões, não afrodescendentes e não co-infectados pelo HIV. Outra observação é pacientes com genótipos 1, 2, 4, 5 e 6, esse critério não se aplica para o genótipo 3, com cirrose Child B ou C, que possam usar a ribavirina e que a ribavirina esteja incluída no esquema terapêutico, poderão, também é opcional, ter o tempo de tratamento diminuído para 12 semanas. Retratamentos. Pacientes adultos submetidos a tratamento prévio com os antivirais de ação direta. Também por genótipo, condição clínica e tempo de tratamento. Né? Genótipo 1. Pacientes que usaram previamente o Cimeprevir, né, que era o liberado para genótipo 1 pelo esquema, pelo PCDT anterior, independente de grau de lesão hepática, sem cirrose, com cirrose Child A, B ou C, o esquema recomendado é o Ledipasvir Sofosbuvir por 24 semanas. Para pacientes de genótipo 1 que utilizaram o Daclatasvir ou o esquema 3D, que é o Umbitazvir, Veruprevir, Ritonavir e Dazalbuvir, o esquema recomendado, se esse paciente não tem cirrose ou tem cirrose Child A, é 12 semanas do Glecaprevir, Pibrentasvir associado ao Sofosbuvir. Para pacientes que usaram o Daclatasvir ou, por um acaso, o 3D e tem cirrose Child B ou C, o esquema recomendado pela nota informativa é o Velpatasvir Sofosbuvir por 24 semanas. Genótipo 2, que usaram previamente o esquema de Sofosbuvir e Ribavirina, a indicação do tratamento é Sofosbuvir e Velpatasvir por 24 semanas para pacientes sem cirrose ou com cirrose Child A, B ou C. Tá? Pacientes de genótipo 2 que usaram previamente o Daclatasvir, então o esquema recomendado se o paciente não tiver cirrose ou tiver cirrose Child A é 12 semanas do Glecaprevir Pibrentasvir associado ao Sofosbuvir. O paciente que tiver cirrose Child B ou C e já usou o Daclatasvir para o genótipo 2, usa o esquema de Sofosbuvir Velpatasvir por 24 semanas. Vamos para o genótipo 3. Genótipo 3, paciente que usou previamente o esquema de alfa-peginterferona, ribavirina e Sofosbuvir, que era o preconizado pelo PCDT antigo, não teve resposta adequada, vai usar agora Velpatasvir Sofosbuvir por 24 semanas para pacientes sem cirrose, com cirrose Child A, B ou C. Paciente genótipo 3 que usou previamente o Daclatasvir vai usar o esquema de Glecaprevir, Pibrentasvir por 12 semanas associado ao Sofosbuvir e a ribavirina. Nesse caso, inclui a ribavirina. Tá? Genótipo 3, não respondedor ao Daclatasvir com cirrose Child B ou C, usa o esquema de Velpatasvir Sofosbuvir por 24 semanas. Genótipos 4, 5 ou 6. Paciente que não respondeu ao Daclatasvir usa 12 semanas do Glecaprevir, Pibrentasvir com o Sofosbuvir, e paciente, se for Child sem cirrose ou Child A, usa o esquema de Glecaprevir, Pibrentasvir com o Sofosbuvir. Se for Child B ou C, com uso prévio do Daclatasvir, usa Velpatasvir, Sofosbuvir por 24 semanas. Outro detalhe desse PCDT que é a utilização adicional do uso de ribavirina nos esquemas de retratamento para os pacientes cirróticos fica a critério do médico assistente. Outras informações importantes do novo PCDT são os casos de co-infecção, HIV e HCV, que tem algumas interações medicamentosas que são importantes de lembrar. Um paciente que usa o Efavirenz, o uso concomitante do Efavirenz com o Sofosbuvir, Velpatasvir, ou o Glecaprevir, Pibrentasvir, ele é contraindicado. Então, dessa forma, dentro do possível, né, observando resistência viral do HIV, é necessário trocar o esquema de terapia antirretroviral, preferencialmente para o dolutegravir, que não tem contraindicação com esses esquemas. O tenofovir, seu uso concomitante com Sofosbuvir e Velpatasvir e Ledipasvir Sofosbuvir, os pacientes devem ter a função renal monitorizada regularmente. As associações podem levar a um aumento dos níveis sérios do tenofovir, que é nefrotóxico, aumentando ainda mais a toxicidade renal. O uso do atazanavir, o uso concomitante com Sofosbuvir e Velpatasvir, pode levar ao aumento dos níveis séricos de bilirrubina indireta, não apresenta repercussão clínica desse aumento.
Os anexos obrigatórios, isso é muito importante, que é uma causa muito frequente de devolução de processo, é a falta de um dos anexos obrigatórios, né, que a gente fica incomodando o pessoal. Segundo o PCDT e o comunicado número 1 de 2019 também do Ministério da Saúde. O que a gente exige no processo? LME, receita médica e o termo de esclarecimento e responsabilidade, todos devem estar completamente preenchidos e sem rasuras. O SINAM, HCV, a notificação, porque é uma patologia de notificação compulsória regular. O HCV-RNA quantitativo, que é a carga viral, que tem a validade estipulada pelo PCDT e pelo comunicado de 12 meses. E a genotipagem do HCV, que tem validade indeterminada. Lembrando que, em alguns casos que o paciente, por ter uma carga viral muito baixa, não é possível fazer o exame de genotipagem, pode mandar o laudo escrito que foi impossível detectar a genotipagem, não tem problema. Outros anexos importantes é se o paciente tem cirrose hepática, a comprovação da cirrose hepática e da classificação Child-Pugh. Se com infecção do HCV e com HIV, também tem que mandar o SINAM, a notificação HIV, e o relato médico descrevendo a TARV, a terapia antirretroviral, em uso. Mais uma observação importante, as doses do Glecaprevir e Brentasvir são fornecidas em cartelas com quantitativo para uso diário. Dessa forma, o quantitativo prescrito na LME, receita e Sismedex deve ser de 28 cartelas por mês, como era com o antigo 3D. Mais uma lembrança importante, a confirmação da cirrose hepática, né? A gente precisa de um laudo comprovando, de algum documento comprovando. Pode ser o laudo da biópsia, evidenciando MetaVirif-4, da elastografia, evidenciando MetaVirif-4, o cálculo do score APRI, maior ou igual a 2, o laudo de um exame, pode ser o ultrassom, né, com circulação colateral, fígado reduzido, irregular, esplenomegalia, aumento do calibre de veia porta, redução do fluxo portal, ascite, varizes esofágicas, ou endoscopia digestiva alta, que pode mostrar varizes esofágicas ou gastropatia hipertensiva. Lembrando também da classificação Child, a gente precisa de um relato médico e da comprovação por exame sempre que possível. Né? Os exames que a gente usa na classificação são bilirrubina sérica total, albumina sérica, INR, e o relato de presença ou ausência de ascite e encefalopatia. Lembrar que se mandar só os exames, a gente consegue calcular só parcialmente, então a gente precisa do relato de se tem ou não ascite e encefalopatia. Por isso o relato médico é tão importante. Como é que é o fluxo dentro da DIAF dos processos da hepatite C? Acho que essa é uma curiosidade bastante frequente, né? A gente recebe o processo, seja via SGPE, seja processo físico que a gente ainda está recebendo, ocorre a avaliação do processo pela equipe da DIAF, estando tudo certinho, ocorrendo o deferimento do processo, o processo vai ficar no sistema ali em autorização, né? Quando entrar para ver como é que está o processo do paciente, vai aparecer em autorização. Em segundo lugar, a gente envia uma planilha nominal ao Ministério da Saúde, apresentando os dados dos pacientes e o esquema terapêutico solicitado, com o respectivo tempo de tratamento, com a solicitação do quantitativo para ressuprimento do estoque estadual. Isso agora está sendo feito mensalmente. Antes era feito trimensalmente. Depois dessa planilha que a gente envia, a gente aguarda o retorno do Ministério da Saúde com o arquivo de avaliação da planilha enviada, indicando os tratamentos aprovados. A maioria absoluta é aprovada porque a gente já faz essa pré-triagem, essa pré-avaliação, né, e devolve os processos que estão inadequados. Após isso, ao envio pelo Ministério da Saúde do quantitativo dos medicamentos de hepatite C para o almoxarifado, também está acontecendo mensalmente, a gente é notificada, e aí a gente faz a autorização dos processos dos pacientes pela equipe da DIAF, aprovados pelo Ministério por essa planilha, né? Após isso, a liberação do quantitativo para tratamento completo por paciente encaminhado para a unidade dispensadora. Então é importante frisar que é nominal, né? O Ministério manda o esquema de tratamento para cada paciente, né? Então não tem como burlar fila, como pular um paciente na frente, né? Esse esquema é bem controlado pelo Ministério da Saúde. Agora eu vou relembrar um pouquinho o protocolo clínico da hepatite B e co-infecções, também não vou entrar em detalhes de diagnóstico, das sorologias que são muito complicadas, porque teve a web palestra da hepatite B ano passado e essa web o protocolo não mudou nada, então ela continua válida para quem quiser relembrar mais detalhes da hepatite B. Tá? O PCDT foi estabelecido pela portaria número 43, de 7 de dezembro de 2016. Eu vou relembrar os principais critérios que a gente acaba tendo que devolver processo
de hepatite B. Diferentemente da hepatite C, a hepatite B tem critérios de inclusão no protocolo para o tratamento. Não é todo paciente que tem hepatite B que tem indicação de tratamento nesse momento, tá? Os critérios de inclusão, então, são paciente com HBeAg reagente e ALT 2 vezes acima do limite superior da normalidade, ou um paciente adulto maior de 30 anos com HBeAg reagente, ou então um paciente HBeAg não reagente, mas que tem uma carga viral maior que 2.000 unidades por ml e uma ALT maior que 2 vezes o limite superior da normalidade. Aí tem alguns critérios de inclusão no tratamento, independente dos exames de HBeAg, carga viral e ALT. História familiar de hepatocarcinoma, manifestações extrahepáticas com acometimento motor incapacitante, artrite, vasculite, glomerulonefrite, poliarterite nodosa. Com infecção, HIV, HBV ou HCV, HBV, ou as três juntas também. Hepatite aguda grave, com coagulopatias ou icterícia por mais de 14 dias. Isso é importante lembrar que o CID, que a hepatite aguda grave entra no PCDT para tratamento, é o CID de hepatite B crônica. Tá? Ele entra como um critério de tratamento da hepatite B crônica e não como uma doença separada. Então tem que colocar o CID de hepatite B crônica. Outro critério é a reativação da hepatite B crônica, cirrose, insuficiência hepática, uma biópsia hepática com metavir maior ou igual a F2, ou uma elastografia hepática maior que 7 kPa, e a prevenção da reativação viral em pacientes que irão receber terapia imunossupressora ou quimioterapia, que são as situações especiais. Os esquemas terapêuticos disponíveis pelo PCDT são o tenofovir de 300mg, que é a primeira linha de tratamento a princípio para todos os pacientes, o entecavir de 0,5mg, que é a primeira linha para pacientes em tratamento de imunossupressão e quimioterapia, e a primeira escolha para pacientes cirróticos também, lembrando que para pacientes com cirrose Child B ou C, a dose é de 1mg dia, que são 2 comprimidos de entecavir. A alfa-peg interferona 2A, que é a primeira escolha para pacientes HBeAg reagentes, um paciente HBeAg reagente que tiver contraindicação ao uso de alfa-peg interferona, o médico manda um relato médico explicando o porquê da contraindicação e a gente consegue liberar alguns outros esquemas. A lamivudina, 150mg, que é utilizada somente na indisponibilidade de entecavir, como aconteceu há um tempo, e contraindicação ao tenofovir. Ela é muito indutora de resistência do vírus, né, e o seu uso é por no máximo 4 meses. Outra atenção que tem que ter, um motivo muito frequente de devolução de processos é o CID errado, tá? O CID-10 da hepatite B crônica sem o agente delta é o B18.1. Esse é para praticamente todos os processos de hepatite B crônica que a gente for avaliar. O CID-10 B18.0 é o da hepatite B crônica com agente delta, que é uma hepatite B diferente, com tratamento diferente. O formulário do Sysmedex é diferente, então eu não consigo avaliar, né, por esse CID a outra hepatite B crônica, mas é uma hepatite que não, epidemiologicamente, não é relevante para a gente, né? A gente não tem na nossa região esse tipo de hepatite com o agente delta, né? Então também não vou entrar em detalhes sobre esse. É importante frisar isso, né? Generalizando, o CID-10 da hepatite B é B18.1. Os anexos obrigatórios da hepatite B, que são um pouquinho mais complexos também que os da hepatite C, né? O que a gente precisa para todos os casos de tratamento, terapia profilática, terapia preemptiva ou troca de terapia. Precisa encaminhar LME completamente preenchida e sem rasuras. A receita médica, o termo de esclarecimento e responsabilidade completamente preenchido, assinado pelo médico e pelo paciente, e o formulário médico para solicitação de medicamentos, que foi definido pela nota técnica 01 de 2017. Todos esses formulários estão disponíveis no nosso site. Os exames, né, que são anexos obrigatórios. O número de SINAM é obrigatório. O HBsAg positivo no soro por mais de 6 meses, que é o que determina a hepatite crônica, a hepatite B crônica. Só lembrando que a maioria dos casos de hepatite B há o clareamento viral espontâneo, ela não cronifica. Por isso que a gente exige esse HBsAg positivo no soro por mais de 6 meses. Todos os exames, exceto o beta-HCG, têm validade de 6 meses, tá? O beta-HCG para mulheres em idade fértil, que pelo Ministério da Saúde são mulheres de até 55 anos, tem 3 meses de validade,
tá? Também pode ser um relato médico de esterectomia, de esterilização, de laqueadura. Os exames que a gente precisa, então, que tem validade de 6 meses. O anti-HCV, o anti-HIV, o HBe-AG e o anti-HBe, lembrando que isso é diferente do HBsAg, é diferente do anti-HBc total, tá? Ele indica a replicação viral, ou término da replicação viral. O hemograma, o TAP com o INR, o TGO, TGP, albumina sérica, creatinina sérica e o HBV-DNA, carga viral. Outra questão de anexos obrigatórios é, se a indicação de tratamento for alguma daquelas outras além dos exames de HBeAg, carga viral, né, e ALT, a gente precisa. Se for manifestação extrahepática, tem que mandar um laudo médico descrevendo a manifestação extrahepática, com infecção com HIV, com HCV, a sorologia ou o exame molecular dessa co-infecção. No caso de hepatite aguda grave, tem que mandar o coagulograma, bilirrubinas ou um laudo médico descrevendo, né, e um laudo recente de 30 dias, afinal é um quadro agudo grave. Para reativação de hepatite B, esse é um caso bem comum de devolução de processo. O critério de reativação é um aumento de carga viral. Então eu preciso do HBV-DNA atual e um prévio comprovando que teve esse aumento de carga viral. A biópsia hepática com metavir maior que F2 tem que mandar o laudo, elastografia, mandar o laudo. Cirrose ou insuficiência hepática que a gente diagnostica por exames de imagem, o laudo do ultrassom ou da endoscopia, no caso de um paciente cirrótico com Child B ou C, que precisa do entecavir em dose de 1 mg dia, a classificação Child e aqueles exames que eu falei antes, bilirrubina, INR, albumina e o relato de ausência ou presença de ascite e encefalopatia. Para tratamento com a alfa-PEG-interferona, tem que mandar o TSH e o T4 livre. E no caso de osteoporose, que tem contraindicação ao tenofovir, por exemplo, ou outras doenças, a densitometria óssea também com validade indeterminada. Os anexos obrigatórios dos casos de imunossupressão e quimioterapia, isso aqui também dá bastante confusão. No nosso site isso está num link separado, né? A gente tem o resumo do tratamento e o resumo das situações especiais da hepatite B para facilitar. No caso de quimioterapia, o SINAM é opcional, porque pode ser que o HBsAg seja negativo, né? Então não tem como notificar. Então nesses casos, e muitas vezes também é de urgência, o SINAM é opcional nesse caso, tá? A gente precisa também da cópia do exame HBsAg positivo, ou então, se o HBsAg for negativo, preciso do anti-HBc positivo, que indica o contato com o vírus da hepatite B previamente. Também precisamos da cópia do exame anti-HIV, com a validade de 6 meses, uma cópia do exame de creatinina, com validade de 6 meses, um relatório médico do histórico do paciente, contendo o tempo previsto para o uso do medicamento e a comprovação por exames. Por exemplo, um paciente quimioterapia para alguma neoplasia, o médico pode relatar qual neoplasia é, o tempo previsto de tratamento, tá? LME, termo, receita e formulário em todos. Troca de esquema terapêutico. A gente precisa de um relatório médico do histórico do paciente e comprovação da indicação de troca. Por exemplo, um paciente que usa tenofovir, tem osteoporose, que é contraindicação ao uso de tenofovir, troca de terapia para entecavir, só mandar o laudo da densitometria óssea e um relato médico breve do quadro do paciente. LME, termo, formulário médico e receita em todas as solicitações. Outra situação especial que às vezes o pessoal passa batido é a insuficiência renal. Tanto o tenofovir quanto o entecavir precisam de ajuste para a função renal, tá? O entecavir é muito usado para pacientes com perda de função renal, mas ele também precisa do ajuste. Essa tabelinha tem no PCDT, tá? No final do PCDT tem essa tabela e também fica disponível no slide para alguma dúvida. Agora eu vou entrar numa das novidades da hepatite B, que é a gestação, tá? Eu também não vou entrar aqui em critérios diagnósticos, né, quando que tem que começar o tratamento, a profilaxia, tá bem explicadinho na outra web, né? O que a gente precisa de anexos obrigatórios? Eu preciso da cópia dos exames HBeAg e anti-HBe. O HBeAg positivo na gestante é uma indicação de tratamento. A cópia do exame HBV-DNA quantitativo, que é a carga viral, se o HBeAg é não reagente. Um relatório médico contendo a idade gestacional, só porque a indicação de profilaxia, uma paciente que não tem indicação de tratar a hepatite, mas de prevenir a transmissão para o bebê, ele é iniciado entre 28 e 32 semanas. Então, a gente precisa saber em que época da gestação essa paciente está. Também precisamos de LME, termo, receita e formulário médico. Agora entramos na novidade, né? A dispensação do tenofovir nas UDMs do estado.
Conforme nota técnica 14 de 2019, disponível lá no site, né, como forma de acesso complementar às gestantes com hepatite B, tentando facilitar o acesso, né, dessas mulheres à terapia com tenofovir e prevenir a transmissão vertical, haverá disponibilização do medicamento tenofovir nas UDMs do Estado. As UDMs são as unidades dispensadoras de medicamento das terapias antirretrovirais do HIV e das infecções oportunistas do HIV. Para a dispensação, é necessário o preenchimento do formulário de cadastramento hepatite B gestante na primeira dispensação, além do formulário de solicitação de medicamentos hepatite B gestante, que deverão ser apresentados na UDM juntamente com o receituário simples. O receituário fica com a gestante. Os formulários podem ser encontrados no site http://azt.aids.gov.br no menu Documentos. Nesse site a gente também encontra as localizações das UDMs no estado, e o registro da dispensação deverá ser no ciclone operacional, no item hepatite. Também, se alguém tiver dúvidas sobre a localização das UDMs, pode mandar um e-mail na logística de medicamentos, com o S no final, @saude.sc.gov.br. O quantitativo do tenofovir dispensado nas UDMs será proveniente do estoque de HIV/AIDS do estado. O tempo máximo de dispensação será de 8 meses após o parto. Após esse período, no caso que seja necessário manter a terapia com tenofovir conforme recomendações do PCDT vigente, o processo deverá ser encaminhado via normal para o CEAF. A dispensação via ODM será exclusivamente para profilaxia e tratamento de hepatite B em gestantes. Nenhum outro caso vai ser dispensado o tenofovir para hepatite B. Uma coisa que é bom lembrar é que esse é um acesso complementar, né? Caso a gestante chegue numa unidade com o processo normal via CEAF, né, com LME, termo, receita, formulário e os anexos obrigatórios, pode ser encaminhado para a gente, né? A gente vai fazer a avaliação e deferimento desse processo. E lembrando que em situações de emergência, né, uma gestante já que está com 35 semanas de gestação, ou no caso de paciente que precisa começar a quimioterapia imediatamente e tem risco de reativação, a gente consegue, para esses pacientes, essas situações especiais de urgência, fazer uma avaliação do processo. Quando o processo estiver prontinho, montado para ser enviado, a gente consegue que mande por e-mail para a gente e a gente avalia o mais breve possível para facilitar também o acesso desses pacientes ao esquema de prevenção de reativação ou profilaxia da hepatite B. Os nossos contatos, então, o e-mail é hepatitedeaf@gmail.com ou hepatitedeaf@saude.sc.gov.br. E os nossos telefones é 48 3665 4512 para falar com a Ellen ou 4520 para falar comigo. Muito obrigada. Primeira pergunta vem de Joinville. Qual a previsão de chegar o Glecaprevir? Esse aí a gente ainda não tem. Na verdade, é o único esquema que não está vindo mensalmente, né? No último mês não veio, mas estamos na torcida que na próxima já venha esse tratamento. Não temos uma previsão formal do Ministério para quando vai estar disponível para os pacientes, infelizmente. Blumenau, para os tratamentos HCV não cirróticos, não é necessário mais mandar exames que comprovem APRI e ou FIB4? FIB4. Não precisa. Pacientes sem cirrose, né, os anexos obrigatórios de exames que a gente precisa é carga viral e genótipo. Aí precisa do SINAM, LME, receita e termo. De exames, para paciente não cirrótico, é só carga viral e genótipo. Aí Joaçaba. Uma dúvida quanto à hepatite B. Anteriormente, em um teste rápido reagente, esperávamos 6 meses para repetir o HBsAg e pedir carga viral. Agora é necessário somente um resultado reagente para pedir carga viral? 6 meses depois, até pode ser feito, né? A recomendação é que seja feito ou teste rápido ou um HBsAg reagente, porque é um exame mais barato também, né? Pode ser que o primeiro venha positivo, o segundo venha negativo, e aí é um custo, se a carga viral vier indetectável, é um custo que não necessitaria, né? Então a recomendação é fazer esse HBsAg, né, no dia 0 e 6 meses depois, confirmando, vendo positivo, aí a gente parte para o esquema de quantificação do vírus. Aí Joaçaba aqui complementou a pergunta colocando se pode ser os 2 testes rápidos. Pode ser teste rápido. Agora e daqui 6 meses. Pode ser teste rápido. Assim como o anti-HCV e o anti-HIV, que são anexos obrigatórios, pode ser teste rápido também.
pessoal de Blumenau, do Serviço de Assistência Especializada, colocou aqui que Blumenau é referência em transplantes, dentre eles hepáticos. Os trâmites para medicação de hepatite B viral, profilaxia ou tratamento são os mesmos? São os mesmos. O PCDT da profilaxia em paciente transplantado é de 2002, né? Não mudou muita coisa nesse meio tempo todo. E esse é um caso também que a gente consegue fazer uma avaliação por e-mail no caso de urgência, sem problema nenhum, tá? Para aquela medicação que o paciente depois vai manter, né? Também pode mandar via CEAF. Se for urgente, a gente consegue fazer também uma avaliação por e-mail. Eu quero agradecer, né, a presença de todos. Acho que é muito bom a gente ver que o pessoal tem interesse, né, nas hepatites e a gente fazer esse fluxo funcionar. A gente precisa que as unidades estejam funcionando para a gente funcionar também, né, para o nosso trabalho render. Pedir um pouquinho de desculpas pela eventual tosse. Estou me recuperando um pouquinho de um quadro infeccioso respiratório. E que a gente está à disposição.